Alô, você que está chegando aqui no canal Fenômeno, seja bem-vindo para mais um boletim extra, o seu noticiário de ufologia, com notícias atualizadas sobre o cenário ufológico brasileiro e mundial. O programa de hoje é um pouquinho mais curtinho em relação aos outros, mas não menos importante, não menos interessante. Hoje nós temos alguns temas legais para comentar, mas antes de a gente saber que temas são esses, quero fazer uma saudação especial a todos os que estão chegando no canal pela primeira vez hoje e a todos vocês que já nos acompanham há certo tempo. Desde o início das nossas atividades até hoje, foram entrando para a família Fenômeno, né? Desde então. Então, sejam bem-vindos, um grande abraço para vocês e a nossa gratidão por nos acompanhar nessa jornada e sempre, né, interagindo com a gente, deixando aqueles likes legais, né? Deixando comentários, isso ajuda muito a gente e só nos incentiva a continuar, porque aí a gente sente quais as suas expectativas, né? E procura guiar os nossos trabalhos nesse sentido. Mas sem enrolações, vamos então para o programa de hoje. Vamos ver o que acontece. Então, o tema de hoje, o que acontece quando vida extraterrestre for confirmada. É uma notícia que saiu no portal Fenômeno ontem e que cita algumas ponderações científicas, alguns trabalhos que já estão em andamento, no sentido de desenvolver um protocolo de confirmação de vida extraterrestre. Então, a gente sabe que existem dois programas científicos em andamento para a detecção de vida em outros planetas, vida inteligente. Então, nós temos o programa mais antigo, chamado SET, que é focado na detecção de sinais de vida extraterrestre via ondas eletromagnéticas. Então, a esperança dos cientistas é que alienígenas também, em algum momento, tenham tido televisões, rádios, emissões eletromagnéticas e que os equipamentos da Terra possam captar essas ondas. E, inclusive, já houve um sinal, que é bastante polêmico, que não se identificou a origem. Então, os cientistas desenvolveram todo um protocolo de ação quando essas situações acontecerem. Então, é um protocolo composto de 5 etapas básicas. A primeira etapa é aquela etapa da investigação, a investigação que o SET realiza, né? Então, eles vão captando as ondas, vão fazendo uma triagem para eliminar o que é natural do que pode ser artificial e a partir daí fazer uma análise em cima. Então, essa, digamos assim, é a fase de pesquisa. A partir do momento que eles identificaram sinais interessantes, entra na segunda fase, que é a manipulação de evidências de candidatos. Manipulação no sentido de processar aquela informação para obter algum conhecimento sobre aquilo, identificar se existe a possibilidade de ser alguma coisa natural que não foi conhecida ou se é mesmo algo artificial, uma transmissão vinda de outro planeta diretamente para a Terra. Então essa é a fase 2, digamos assim. A fase 3 é quando uma detecção é confirmada. Vamos supor lá que eles captaram um sinal e se comprovou que não era de origem natural e não era a origem da Terra, não era um satélite terrestre enviando. Então existem subfases nesse nível. A primeira delas diz que isso deve ser informado à comunidade científica, formando um corpo de análise daquilo, deve ser informado às Nações Unidas, ao secretário-geral das Nações Unidas e ao público. Então isso deve ser anunciado de forma efetiva para a população. Depois disso vem a fase de pós-detecção. Essa fase é muito interessante, porque aí é formado um grupo seleto de cientistas, talvez algo semelhante ao que a NASA está fazendo para analisar os UAPs, mas os melhores cientistas de vários países ali formando um corpo científico, um grupo científico, que vai fazer o apoio das divulgações, né? Vai fazer a chancela, digamos, vai assinar embaixo daquelas divulgações. E paralelo a essas divulgações, eles vão fazendo uma espécie de consultoria, vão fazendo uma orientação para governos, agências governamentais, todos os órgãos que podem ser afetados com essa questão dessa revelação, inclusive com a imprensa, para fazer todo aquele
apoio que a opinião pública precisa. Porque a gente sabe que existe uma grande parcela da população que é aberta para esses temas. Vocês que estão assistindo, a maioria de vocês pelo menos, tem essa abertura para a questão da vida extraterrestre, né? Entre nós é uma certeza de que isso existe e que vai ser confirmado em algum momento. Mas tem pessoas que, quando a gente fala em vida extraterrestre, inclusive alguns cientistas, viu? A gente vê algumas declarações de alguns cientistas que são céticos em relação à vida extraterrestre. Não sei como, mas eles são. Então imagine como é que fica a mente de uma pessoa dessas que sempre ficou negando a questão da vida extraterrestre. Quando o cientista confirma que ela existe, quando a ciência confirma, como é que vai ficar a mente de um cientista? Primeiro porque ele fez declarações públicas negando essa possibilidade, e agora se mostrou que ele está errado, né? E líderes religiosos que sempre falaram que não existe vida extraterrestre, como é que vai ficar a mente, como é que vai ficar a imagem desse líder religioso? E os fiéis que botavam convicção no que aquele pastor falava, no que aquele líder, aquele padre falava, como é que vai ficar? Muitos terão sua fé abalada nesse momento. E ter a fé abalada, isso pode ser psicologicamente prejudicial a muitas pessoas. Eu, por exemplo, eu fui criado em família católica, estudei em colégio católico grande parte da vida. E aí, quando eu me deparei com a questão ufológica, falando coisas sobre UFOs na religião, fatos ufológicos que foram divinizados e transformados em fatos religiosos, a origem da vida na Terra e vários outros temas profundos da questão ufológica, a minha fé ficou abalada, né? Eu cheguei a ser ateu por um curto tempo ali. Hoje eu sou espiritualista. Mas, naquela época eu tive minha fé abalada. Então, imagine como que vai ser para muitas pessoas que não sabem a quem recorrer nesse momento. Então, ter um corpo científico apoiando a opinião pública nesses momentos vai ser interessante. O problema é o meio conspiracionista e o meio terraplanista, né? O meio conspiracionista, ele não é em si muito religioso, mas o meio terraplanista, o terraplanismo em si é uma religião, né? Que tem forte influência conspiratória. Então, na questão do meio conspiracionista, se fala que no futuro vai se criar uma false flag, uma notícia falsa de contatos com alienígenas. E aí esse povo que se deixa levar por essas histórias ridículas, como é que vai ficar a mente deles? Eles vão ser contra a ciência. Isso pode gerar conflitos, né? Então, se existe um corpo científico pronto para intervir nesses momentos, é importante, né? Agora, o meio terraplanista, que é um problema mais sério, né? Eles não vão aceitar que a sua ilusória fantasia de terra plana esteja errada. Vão ficar batendo na tecla e vão ficar alegando que os povos do espaço são demônios, como já fazem atualmente, né? Então, o esclarecimento é importante e o trabalho desses cientistas nessa questão de esclarecimento é ainda maior, né? E aí, o último item, o último elemento desse protocolo é a resposta. Esse corpo científico, junto aos governos e às Nações Unidas, vão discutir se uma resposta vai ser enviada a essa civilização. Então esse é o protocolo que eles estão definindo para um contato com seres alienígenas através do SET ou do MET, que tem uma proposta parecida, mas ele já envolve a questão da comunicação de uma forma mais aberta, inclusive mandando mensagens, né? Então, infelizmente eles pensam nisso, né? Estão se antecipando a possíveis situações. Segunda notícia, que foi no portal Fenômeno, publicada ontem, Luiz Elizondo segue como conselheiro para UAPs, afirma Pentágono. Então, quando o Luiz Elizondo começou a fazer divulgações da questão ufológica, envolvimento do Pentágono, essas declarações públicas, o Pentágono ficou questionando, né, a atuação dele e tudo, botando dúvidas se ele realmente fazia parte de tal organização e tal. E agora o Pentágono confirmou, através da porta-voz do Pentágono, a Susan Gough, confirmou que o Luiz Elizondo segue como conselheiro especial do Pentágono para a Força Espacial dos Estados Unidos. Inclusive ela declarou assim: Sr. Elizondo fornece assessoria técnica à Força Espacial dos Estados Unidos em uma variedade de tópicos classificados. Se o Luiz Elizondo trabalhou na questão ufológica de forma classificada,
Então essa questão da Força Espacial dos Estados Unidos, que tem tudo a ver com os APs, ele também trabalha dentro dessa área, né? Então houve essa confirmação aí da questão da participação do Luiz Elizondo. E eu ainda, apesar de já desde 2007 tem essa onda de revelações e reconhecimentos e mudança de postura do governo dos Estados Unidos frente à questão ufológica, às vezes ainda até me surpreendo com algumas coisas que eles falam e mudanças de postura, né? Antigamente esse cara seria ridicularizado, em outros tempos até talvez ele sairia de cena de forma trágica, né? Mas agora, né, os tempos são outros e eu estou muito feliz por isso. Certo? Nós temos mais 2 notícias para apresentar para vocês, mas eu tenho 3 avisos. Primeiro aviso, vocês já sabem, dia 23 a 25 de setembro de 2022, o 26º Congresso Brasileiro de Ufologia, que vai acontecer lá no Hotel Nikkei Palace, lá em São Paulo, no bairro da Liberdade. Um evento que está imperdível, restam poucas vagas, então corra, não deixe para a última hora que você pode não conseguir vaga. Esse evento está imperdível, com temas fantásticos sendo debatidos e os melhores pesquisadores do Brasil. Um evento que será histórico, tá? Então participe, né? Eu estarei lá e a gente pode bater um papo legal sobre variados temas, tá? Então aproveite essa oportunidade lá em São Paulo. Segundo item que eu tenho para falar com vocês também, segundo aviso, o primeiro encontro de ufologia da Baixada Santista vai ocorrer em 19 de novembro de 2022 no Parque Hotel Balneário, lá em Santos, São Paulo. Tá? Um evento imperdível de um dia só lá em Santos, então participe, que vai estar muito legal. Você que é da região, não perca esse evento. Tá? Terceira informação para vocês, ao final desse videozinho e todos os nossos vídeos, como sempre, eu coloco dicas de vídeos para vocês assistirem, incrementar as informações que são debatidas aqui no programa de hoje, por exemplo, ou que tenham a ver com o tema, ou que acrescentem de alguma forma. Eu sempre coloco dicas lá no final do programa. Então, lá no finalzinho tem um cardzinho bem legal que você pode encontrar vídeos bem legais para você, tá? Então é só acompanhar até o final do programa que você já vai ter essas sugestões. Muito bem, vamos então para o nosso próxima notícia. Piloto comercial observa OVNIs próximo a Washington, dos Estados Unidos. Então esse caso aconteceu em 12 de agosto de 2022, há poucos dias atrás, por volta de 00:55. Né? Um voo que vinha das Ilhas Virgens para Washington, D.C., estava se aproximando para pousar no aeroporto de Dulles, em Washington, quando o piloto e o primeiro oficial observaram luzes acompanhando o voo. E essa luz acompanhou a aeronave por aproximadamente 25 minutos. Foi muito tempo. Né? Semelhante ao caso do voo VASP que a gente abordou domingo passado. Um caso extremamente interessante que também foi acompanhado durante longo tempo por um OVNI que foi captado em radar, inclusive. E assim como no caso VASP, o piloto desse voo, que não teve o nome revelado, se sabe que ele é um piloto extremamente experiente que também veio de origem militar. Ele foi piloto de caça, então ele sabe diferenciar muitas aeronaves não convencionais e seus padrões de voo. E ele afirmou que esse objeto não era construído pelo homem. Então, um caso bastante interessante. Não existe tanta informação sobre ele ainda, provavelmente vai sair mais tarde alguma informação sobre ele, mas de qualquer forma é um caso interessante e ocorrido recentemente. Se você assistiu o último programa, você viu uma notícia de que recentemente lá em Moscou, um avião chegando para pousar em Moscou teve a mesma situação, se aproximando para a pista 6 do aeroporto lá de Moscou, e um objeto cruzou a frente da aeronave, foi captado no TCAS, que é o aparelho de bordo, e aí as manobras de segurança foram adotadas, né? Então, um caso bastante semelhante também. E é um tipo de caso, um padrão de caso que é muito comum na aviação internacional. Sempre, com muita frequência, isso acontece. Lá no Portal Fenômeno nós temos vários exemplos disso. E agora, a última notícia foi publicada hoje de manhã lá no Fenômeno,
com este título revelado: Segredos Ufológicos do Governo da Hungria. Então, num dos últimos programas Aloterráqueos que nós transmitimos aos domingos, um ufólogo chamado Laszlo Miskolci, que é esse que a gente vê na imagem aí, ele teve acesso a documentos desclassificados, documentos que eram secretos e deixaram de ser, do governo da Hungria. Esses documentos estão armazenados no Arquivo Nacional da Hungria e em alguns acervos militares daquele país. E aí, então, ele investigou esses documentos e ele encontrou vários casos ufológicos descritos nesses documentos. E aí ele declarou assim: dos autos, vi pelas assinaturas que fui o primeiro a recuperar esses documentos desclassificados do Arquivo Histórico dos Serviços de Segurança do Estado e do Arquivo Histórico Militar do Ministério da Defesa Nacional. Passei dias lá dentro, folheando cerca de 6 a 8 mil páginas. Então encontrei os registros oficiais dos casos que já haviam vazado e também me deparei com alguns avistamentos de OVNIs militares até então desconhecidos. Então, quando a gente anunciou a notícia de que ele conseguiu esses documentos, havia poucas informações ainda. Então, hoje, por sorte, surgiram mais informações sobre isso. E acho que não demora muito, esses documentos vão vir para a internet também, né? Se ele fez fotocópia desses documentos e possivelmente eles logo vão cair já na internet. Entre os casos mais interessantes, ele encontrou vários casos entre 1960 e 1999. O mais interessante deles é o chamado Incidente de Tasnar, que ocorreu na década de 60, quando um OVNI surgiu sobre a pista do aeroporto de Tasnar, uma base aérea na época, e permaneceu estático sobre a pista. Então os militares, soldados da época, se aproximaram para ver o que era aquele objeto e chegaram a 200 metros desse objeto, descrevendo eles por rádio. E aí o comando avisou que eles não deveriam se aproximar mais. E eles despacharam 16 caças MiG para fazer a interceptação desse misterioso objeto. Enquanto os caças estavam se aproximando, faltava pouco para chegar no alvo e disparar contra ele, esse objeto acelerou, elevou um pouquinho e acelerou rapidamente em direção ao céu, foi captado por radar inclusive, e se afastou do local, e os caças retornaram para a base sem conseguir o seu objetivo, que era derrubar aquele aparelho. Então aí você está vendo a base aérea de Tasnar, onde o caso aconteceu. Ali na pista principal é onde o objeto pairou. E aqui você está vendo o caça MiG-21, né? Mesmo modelo que foi usado naquelas interceptações na época. Outro caso que ele revelou, que foi revelado a partir desses documentos, é um caso envolvendo o Julia Knoll, que é esse senhor que a gente observa aí. Hoje ele é coronel aposentado e era piloto de caças MiG na década de 60. Então ele estava numa missão de treinamento em voo noturno e de repente ele viu uma luz se aproximando do caça dele. Ele entrou em contato com o centro de controle não soube informar o que era, e ele partiu em perseguição a esse objeto, e esse objeto atingiu uma velocidade muito alta, desaparecendo rapidamente. Então ele ficou muito assustado com o que ele viu, e hoje em dia ele fala abertamente sobre esse caso, que também está relatado nos documentos que o ufólogo Laszlo Miskolci encontrou lá nos arquivos da Hungria. E aí nós temos o relato, que também foi publicado lá no Fenômeno, do Julia Knoll, e ele relata o episódio assim: aconteceu em 1960. Eu voei no MiG-17 e estava em um exercício noturno no espaço aéreo de Kaspovar. Deve ter sido por volta da meia-noite. Eu sabia que também tinha 2 colegas pilotos em outros 2 espaços aéreos. Eu estava voando a uma altitude de cerca de 4.000 metros, a uma velocidade de 500 km, quando eu notei uma luz brilhante se aproximando de cima do espaço aéreo Dombovar. Eu estava com medo de que um dos meus colegas pilotos estivesse se aproximando. A luz estava se aproximando, eu estava com medo de que o outro avião entrasse no espaço aéreo, e nem me ocorreu que poderia ser um dispositivo estranho.
Perguntei ao controle quem eles enviaram para o espaço aéreo e eles disseram que ninguém. Eu disse para eles não brincarem. Lá vem ele 500 metros acima de mim, claramente iluminando minha cabine. Naquele momento, pensei que poderia ser algum tipo de técnica americana durante a Guerra Fria. Isso não seria impensável. E ele prossegue. Tentei pegá-lo com meu localizador, mas ele acelerou a uma velocidade inimaginável, como se estivesse acabado de ser atingido com um rifle. Eu o segui, mas era impossível alcançá-lo, e quando me aproximei da fronteira austríaca, voltei. Ele desapareceu em segundos. Não quis acreditar até que me machuquei. Então ele relatou aí a experiência de avistamento dele durante uma missão aérea com o caça MiG-17 sobre a Hungria. Certo? Essas foram as notícias de hoje, mas não sai ainda. Nós temos as dicas de sugestões ao final do vídeo, né? Sugestões, dicas de vídeos. E antes de encerrarmos, né? Se você gostou do programa de hoje, se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa aquele likezinho bem legal para ajudar a gente. Deixa um comentário bacana dizendo o que você achou das notícias de hoje, dos tópicos aqui abordados. E compartilhe essa informação. Publique lá nas redes sociais, lá no Facebook, lá no Twitter, nas redes que você participa, nos seus grupos de Telegram, grupo de WhatsApp, né, para a gente difundir essa informação e aí ao mesmo tempo você ajuda a gente a crescer, expandir e sempre melhorar nossas atividades. E por falar em grupo de Telegram, você está convidado a participar do nosso grupo do Telegram, que estará aqui na descrição do vídeo ao final, aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E você também, se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar por meio do Apoia-se, o linkzinho está na descrição também, ou através de uma chave Pix, nos ajudando a manter o nosso trabalho aqui no canal e lá no Portal Fenômeno, mantendo a hospedagem do site, que é um site gigantesco, né? Tem hospedagem, tem manutenção, tem servidor, tem tudo. Então você ajuda a gente a manter esse trabalho que já está fazendo diferença na comunidade ufológica brasileira. Certo? Então ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo e acompanhe aí até o final da vinheta com as sugestões de vídeo para vocês. Permaneça com os pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Grande abraço para vocês e tchau!